noite, ouvintes da RW Palma. Está começando o programa Vibre de Aita, são 20 horas e eu sou Clarissa Romero. Hoje brevemente vai estar conosco a psicóloga Raquel Padilha, que eu pedi para ela dar um fechamento nesses dois assuntos que a gente tratou nos últimos dois programas, a respeito da coragem da gente ser nós mesmos, né? Sugeridos pelos ouvintes, e o outro assunto era a atitude positiva. Então, Raquel, primeiro bem-vinda, faça uso dos microfones da RW Palma e do Vibre de Aita, sinta-se em casa. E, como eu falei, nos últimos dois programas nós tivemos dois assuntos bem interessantes sugeridos pelos ouvintes, que o primeiro era a coragem de a gente ser nós mesmos, o que a gente tinha que levar em conta, né, em sermos nós mesmos. E o outro assunto era a atitude positiva. Então, não sei se tu quer separar os dois assuntos e começar primeiro por um e depois pelo outro, se tu quer emendar tudo num assunto só, mas eu queria a tua opinião como psicóloga, né, a respeito do teu posicionamento do quão importante e do quão libertador é ter coragem, né? E a atitude positiva, né, a gente abordou do lado de que para a gente ter uma atitude positiva a gente tem que saber a nossa atitude negativa e trazer ela para o presente, se não olhar para ela, trazer ela para o presente, porque se a gente não trouxer o que está nos incomodando para o presente, para o momento atual, a gente não consegue, a gente se ata, a gente fica preso nesse assunto. E isso a gente consegue muito através dos nossos 5 sentidos, ou melhor, muito não, somente através dos nossos 5 sentidos que a gente consegue se colocar, se posicionar no momento presente. Bom, os microfones são teus, se tu quiser te apresentar, que eu acho que não precisa, mas se tu quiser te apresentar, porque tem ouvintes de outras cidades, de outros países nos escutando, então se tu quiser te apresentar e depois falar no assunto, os microfones são todos teus. Bom, como sugeriu a Clarissa, eu vou me apresentar. Meu nome é Raquel, eu sou psicóloga. Trabalho com psicoterapia especificamente, né? O meu referencial teórico é psicanálise, que é o que mais me faz sentido dentro dos entendimentos da essência humana e que é o que tem me feito trabalhar e ajudar uma série de pessoas nesse meu processo de trabalho. E, enfim, acho que é um resuminho breve, né? Estou formada há 20 anos. Bom, acho que com isso a gente pode começar a conversar. Oi, Clarissa, tudo bom? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira, né, com esse pensar, com esse sentir, né, e falar de coisas tão valiosas como essas que vocês propuseram, né? Que é falar dessa coragem da gente ser quem a gente é, né, da importância que isso tem e principalmente da responsabilidade que isso traz, né? O quanto que a gente poder ter essa coragem de assumir e ser quem a gente é, primeiro a gente precisa saber quem é, né? Então o processo de autoconhecimento passa a ser um grande passo, né, na direção dessa coragem, dessa autenticidade, né, da gente poder fazer as nossas escolhas, ser responsável pelas nossas decisões e ser capaz de sustentar isso de alguma maneira saudável, né, de maneira que a gente possa
livremente ser quem a gente é, não é só chutar o balde e tá, agora eu vou ser como eu quero, né? Mas não, a gente tem que ser capaz de sustentar essa decisão, né? Sustentar esse saber. Então, eu acho que o primeiro passo, né, é falar de autoconhecimento, que vai nos dar esse mapa, né, de quem nós somos, de quais são os nossos gostos, nossos desejos, nossos medos, nossos fantasmas, e que sim nos leva a esse lugar da gente poder bancar, né, assumir quem a gente é e sustentar isso. É lógico que é o que há de mais valioso, né, a gente poder ser fiel e autêntico ao que a gente sente, ao que a gente acredita. Isso nem sempre é simples, porque a gente tem uma sociedade que normaliza, né, essa normose, assim, que é tão perigosa, tão arriscada, porque na verdade ela encaixota, né, a gente, as pessoas de uma maneira geral, né, a gente fica muito refém do que é esperado socialmente falando, moralmente falando, né, e acaba muitas vezes esquecendo e abrindo mão do que a gente tem como crença essencial, né, do que a gente tem como verdade. Eu costumo dizer que a liberdade da gente, ela custa bastante disciplina, né, a gente só vai chegar a ter essa autonomia absoluta, essa liberdade toda, à medida que a gente é disciplinado, né. Quando eu falo isso, as pessoas até questionam como assim, né, liberdade e disciplina, mas é um entendimento que eu tenho, né, que pra gente poder ter autonomia, pra gente ter essa liberdade de ser quem a gente é, mesmo que isso desagrade algumas pessoas e desagrade em alguns espaços, enfim, a gente tem que estar muito inteiro, né, e a gente só chega nessa inteireza trabalhando muito o autoconhecimento, trabalhando muito a capacidade de consciência da gente, conhecendo nossos espaços mais escuros. Então, a psicoterapia é um caminho, mas existem outras formas também da gente chegar nessa excelência, assim. As meditações, as terapias corporais, elas ajudam bastante. Atividade física, comprometimento com a atividade física também nos dão essa capacidade de controle, né, da mente. Então, eu sempre vinculo, né, a essa liberdade, esse poder ser quem a gente é, a um processo de disciplina que vem antes, né, que nos faz sustentar isso. Então, seja do ponto de vista profissional, para a gente ter uma consistência teórica, técnica valiosa, a gente tem que ter muita disciplina, muita dedicação para poder saber muito e saber bastante, para poder sustentar o ofício que a gente carrega, pessoalmente também, afetivamente também, né? O quanto que a gente precisa se conhecer e saber o que a gente quer e saber o que a gente não quer para fazer nossas escolhas, né? Porque sim, todas as relações que a gente tem, elas são escolhas, elas não são uma simples obra do destino, né? A gente escolhe permanecer nas relações ou não. E isso também tem um custo, né? A gente tem que poder bancar. A gente tem que ter essa força e essa capacidade de conhecimento, né, que nos confere esse saber o que queremos, o que não queremos, para poder ser quem a gente é de fato. Sobre a atitude positiva, eu acho que é bem importante a gente pensar que o que é ter uma atitude positiva, né? Acho que é bem valioso a gente ter em mente que ter uma atitude positiva não significa estar sempre feliz e ter sempre um olhar feliz e otimista sobre as coisas, né? A gente tem que ter um olhar real e uma leitura real das possibilidades, dos entendimentos e dos afetos, né, dos nossos sentimentos. O mais valioso nesse pensamento é de que a gente possa sempre olhar para frente, né? Caminhar na direção dos nossos objetivos. O caminhar na direção dos nossos objetivos não significa um caminho reto, linear, né? Uma linha reta, uma coisa simples, sem obstáculos. Muitas vezes o caminho ele é tortuoso, ele é um caminho trabalhoso, é um caminho que exige muita persistência, né? Eu colocaria no lugar da positividade a palavra persistência. Mas o contrário disso, né, negativo,
a atitude negativa, né, é aquela da desistência, é aquela que nos manda embora, que nos faz abandonar os sonhos, que nos faz abandonar os projetos, né? Então, muitas vezes as coisas se colocam difíceis e saber recuar, saber a hora de parar, saber a hora de recomeçar, descobrir que outras ferramentas eu preciso desenvolver para poder chegar onde eu quero, também podem ser lidas ou vistas como atitudes positivas, né? Porque não é só ficar feliz e ser otimista, é poder seguir apesar das adversidades e construir as ferramentas que a gente precisa para chegar onde a gente deseja chegar, onde a gente projeta chegar. Um outro aspecto que eu acho muito valioso da gente ter presente sobre atitudes positivas e juntando um pouco com a coragem desse ser quem se é, né, bancar quem eu sou, né, e o que eu quero para mim, é a crença de que as coisas acontecem desde que eu me movimente em direção a elas, né? As coisas só vão ser construídas se eu contribuir para que elas aconteçam, né? Não existe mágica. A magia é uma coisa, né? Mas mágica, esse passe de mágica para as conquistas é uma coisa que não existe. Então, a gente tem que ter muito presente de que todo o trajeto, toda a trajetória, todo o caminho percorrido, todo o objetivo buscado e alcançado, ele só vai acontecer se eu caminhar nessa direção, se eu fizer os movimentos que são necessários para chegar nisso. A gente escuta, tem uns memes aí, né? O cara levantando lá às 5 da manhã para treinar, por exemplo, ou para estudar, e coloca, né? Nunca foi sorte. Outros vão dizer que teve sorte, enfim. É lógico que a gente tem situações na vida da gente que são mais favoráveis do que outras. Os privilégios, né, as farturas de alguns e as falturas de outros, né, podem ser quase que determinantes, né, para que a gente consiga ou não alcançar os nossos objetivos. Mas quem quer que tenha alcançado algum objetivo, quem quer que tenha conquistado algum sonho, algo que desejou e que por fim conseguiu construir, foi porque meteu a mão na massa, né? Foi porque levantou mais cedo, porque estudou um pouco mais, porque se dedicou um pouco mais e não desistiu, né? A gente tem o direito de descansar, tem que aprender a descansar e não a desistir. Raquel, é sempre muito bom a gente trocar ideias e escutar ver outro ponto de vista. Mais que escutar é ver, porque escutar a gente escuta, né? O problema é depois colocar em prática. Então a gente só consegue colocar, acredito eu, a gente só consegue colocar em prática depois que a gente olha para dentro, né? E fácil só massinha miojo. Então era o desafio, né? Que acho que foi esse o desafio que os ouvintes quiseram propor quando propuseram esses assuntos, era justamente a diversidade de ver o mesmo assunto sobre diferentes pontos de vista. Então, assim, escutar um profissional assim, do teu gabarito, digamos assim, é muito importante, acho que para compor, né, esse mosaico, esse quebra-cabeça que é a vida da gente. Porque eu sempre digo que quando o quebra-cabeça da vida da gente está sendo montado e tem alguma peça que não se encaixa, o problema não são dos outros, somos nós. Então a gente tem que polir aquela pedra, aquela peça, né, para que se encaixe naquele quebra-cabeça. Eu pensei também num aspecto sobre a questão da atitude positiva, né, que a gente vive hoje um culto aqui ao conceito, né, de que é só querer, né, querer é poder, né, o quanto que a gente ouve frases assim prontas, né,
que na verdade elas ferem muito o sujeito, porque as pessoas que não conseguem se movimentar, porque tem questões psicológicas que as estão impedindo de ter uma atitude mais progressiva na sua vida, elas acabam se sentindo absolutamente incompetentes, né? Pá, outro só quis e emagreceu, o outro só quis e não é só o querer, né? O quanto que a gente tem que escutar além do que a gente consegue ouvir com os ouvidos, né? De poder entender que algumas pessoas vão precisar de outras ferramentas para chegar nessa evolução, nessa coisa mais positiva da vida, né? Que não basta só o desejo, né? Acho que é nesse sentido que eu queria fazer uma contribuição além de que não basta acordar mais cedo, não basta fazer por fazer se a gente não consegue entender o que nos impede, né? O que nos boicota. Então, ter uma atitude positiva sim, mas nunca abandonar a ideia de que existe um inconsciente, que a gente tem as nossas cicatrizes, que a gente tem as nossas marcas, a nossa história, e que isso vai interferir na evolução e nas nossas conquistas, né? E que quando a gente não está conseguindo alguma coisa que a gente quer muito, que a gente está trabalhando inclusive para isso, talvez seja importante escutar além, né? Tentar descobrir o que nos impede, porque essa questão, esse aspecto que nos impede pode ser muito poderoso, né? Então não basta só o querer, a gente tem que se conhecer. Isso no dia do programa se falou que agora muito na moda querer, não desiste, é pra frente que você anda, é vida que segue. É muito fácil falar, né? E justamente essa abordagem também a gente fez, né? E de que não é assim, né? E que as terapias elas estão aí para isso, não é nenhum demérito, né? Dizer, preciso de ajuda, né? Ao contrário, é preciso muita coragem, né? De assumir que precisa de ajuda, né? E por isso que uma coisa eu acho que está muito ligada na outra, né? E vem bem ao encontro do que tu tá dizendo aí, que não é, tem muita coisa por trás, né? Não é só estalar o dedo e você fez não, isso não é fast food, né? Não é um McDonald's, não é um lanche desses que a gente passa com o carrinho ali e tá pronto. Não é um processo, né? E é um processo muito interno, que mexe muito com muita coisa. Então, é importante a gente ter essa coragem de pedir ajuda. Bom, Clarissa, muito obrigada pelo espaço, né? Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco desse pensamento e que a gente possa refletir juntos mais, né, sobre como cada um de nós leva a vida e como cada um reconhece os seus desafios. Muito obrigada, um beijo grande.